Olá, boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo? Estamos agora começando nossa segunda live de 2025, mas acho que já temos mais de 10 lives aí realizadas aqui pelo Grow Tour e pela equipe da Motora. Me conta se vocês estão me vendo, me ouvindo bem. Vamos ver se a gente ainda lembra como é que faz live. Cadê? Pessoal que está assistindo, já estou vendo Milena, Lu. Estão conseguindo me ouvir e me ver bem? Me deem um ok, por favor. Ouvindo, vamos nessa. Maravilha, gente. Hoje a gente vai falar sobre o segundo tema mais voltado lá do nosso grupo do WhatsApp. Quem ainda não está no grupo do WhatsApp, sugiro que entre. Vou deixar aqui, pedir para a equipe colocar o link do nosso grupo. É um grupo fechado, a gente só envia as informações sobre a live, tanto de votação, né, para tema, para vocês trazerem os temas que vocês mais gostam, quanto os avisos das lives da semana. Quando tem material das lives, a gente sobe lá, então não deixa de entrar no grupo do WhatsApp para ficar sempre por dentro. Não vai ser um grupo que vai poluir aí o WhatsApp de vocês, que vai ter 1 milhão de mensagens, tá? Então, fiquem bem tranquilos e tranquilas em relação a isso. E, bom, avisos iniciais, né? Isso tudo para dizer que hoje o tema da nossa live foi definido lá na votação no WhatsApp. O primeiro tema mais votado foi o da live da semana passada, que foi o Brand na Prática. A gente trouxe alguns números bem sensíveis do rebrand da Motora, que é a nossa consultoria de Brand Design. E por isso a live não está disponível mais. Quem assistiu, assistiu. Espero que vocês tenham visto, que foi incrível, foi sensacional. A Milena já está dando o depoimento dela. E não vai voltar para o ar, gente, porque a gente realmente trouxe números muito sensíveis e vai ficar aberto para a comunidade do 4X. Tá? Então, quem é do 4X vai poder acessar em breve lá pela nossa comunidade. E hoje a gente vai falar do segundo tema mais votado, que foi missão, visão, valores, propósito, objetivos estratégicos, metas, indicadores. Organizar um pouquinho todos esses nomes, organizar um pouquinho todos esses conceitos nas cabecinhas de vocês. E a gente vai falar um pouquinho na prática, desculpa, um animal aqui, um amuriçoca voando. A gente vai falar um pouquinho na prática como que a gente define e o que são cada uma dessas coisas, né? Para que serve, como é que a gente usa eles de forma realmente estratégica. Né? Antes de eu entrar no tema, para quem está chegando aqui agora, eu vi que recentemente entraram algumas pessoas novas lá no grupo do WhatsApp. Então, para quem está chegando de paraquedas ou recebeu o link da live aí de um amigo, enfim, para os amigos empreendedores de vocês, a gente está aqui falando na plataforma do GrowTo, né, que é uma iniciativa da Motora, como eu comentei antes, nossa consultoria de brand design, especialista em criar valor para a marca, focado em pequena e média empresa. Né, o GrowTo, a gente tem esse foco de compartilhar um pouco sobre estratégia de negócio e estratégia de marca também, um pouco dos bastidores aí, para a gente tentar que pequenas e médias empresas sejam ainda mais estratégicas. A gente sentiu na prática, né, um pouco dessa dor lá com a nossa consultoria Motora, como eu comentei, e a gente aos poucos foi desenvolvendo um método muito próprio, trocando muito no feeling com outros colegas, e foi daí que nasceu aqui o GrowTo, tá? Nesta caminhada, um dos principais tópicos, né, que a gente traz, e que eu sempre falo aqui quando a gente fala de planejamento estratégico, é justamente a utilidade desses termos que são o padrão, né, quando a gente pensa em planejamento estratégico. Então, missão, visão, valores aí, para falar de 3, mas aí com o tempo foram acrescentando propósito, a gente traz aí o objetivo estratégico, que vem lá da metodologia OKR, eu não quero muito entrar em metodologia, tá? Nosso objetivo nunca é dar uma aula teórica, metodológica, assim, para vocês, e sim trazer elementos mais práticos, mas só para referenciar e vocês entenderem um pouquinho. Tá? Então, a gente vê muito essa confusão, esses termos, né? E as pessoas criando frases para esses termos, meio que sem entender para que realmente serve. Às vezes, fazendo frases bonitas para serem compartilhadas, às vezes, frases não tão bonitas, mas na maioria das vezes, muito, muito pouco estratégicas. Né? Então, hoje, como eu estava comentando, a gente vai falar o que realmente é cada uma dessas coisas. Eu tentei criar aqui uma analogia para tentar deixar bem prático para vocês fazerem associações e lembrarem de forma rápida e prática. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Mas vocês vão me dando aí o feedback ao longo da nossa conversa, tá?
E aí, claro, né, como sempre, a gente vai trazer exemplos e a gente vai trazer algumas dicas práticas para vocês aplicarem nos negócios e já sair daqui com esse guia, se não pronto, quem não quiser ir fazendo ao longo da live, com toda a organização para fazer depois, no segundo momento, tá? Mesmo que vocês já tenham missão, visão e valor definido, sugiro que assista e preste atenção, porque a gente vai olhar para estes elementos realmente entendendo o que é que ele traz de estratégico e como que a gente pode usar ele de forma realmente estratégica, né? E aí não necessariamente para ser aquela frase, como eu comentei, que vai ficar bonito, que você vai colocar no site, que você vai colocar, às vezes, na empresa, mas que não necessariamente vai ajudar a trazer resultado, que é o que a gente quer quando a gente fala de estratégia, né? Estratégia é sempre para alcançar resultado, ou para aumentar esse resultado que a gente está tendo. Certo? Para quem não me conhece, eu sou Monique. Acho que quem acompanha nossas lives aqui já me viu bastante. E eu venho fazer muito desses conteúdos das lives, né? Claro que com a participação também da Lu, da Júlia, mas eu venho muito por conta de minha formação, né? Eu sou formada em administração e direito, trabalhei com consultoria aí por mais de 10 anos e atuo com pequena e média empresa nesse tempo, muito junto dos sócios, em diferentes posições ali. Então, acho que ajuda muito e consigo trazer um pouquinho dessa experiência, um pouquinho dessa visão, tanto da parte mais tradicional da formação, né, quanto dessa vivência prática para vocês, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui hoje e vai começar agora. Para começo de conversa, eu queria explicar muito rapidamente o que é cada um desses termos, e aí, na sequência, eu vou fazer uma analogia para vocês poderem visualizar junto comigo do que é que a gente está falando, tá? Para ficar bem, como eu falei, claro, assim, na cabecinha de vocês. Como eu sou uma pessoa visual, eu vou compartilhar minha tela, mas hoje eu vou escrever muito pouco. Então, peguem papel e caneta, porque vai ser necessário. Estão vendo minha telinha? Do barquinho. Ok. Vamos lá. Imagina que você vai fazer uma viagem de barco. Olha o barquinho aqui. Imagina que você vai fazer uma viagem de barco. Quando a gente fala no objetivo dessa viagem, né, o que a gente quer entrando neste barco, a gente está falando da missão. A gente está falando de uma transformação que a gente quer gerar, a gente está falando dos resultados que a gente quer obter, talvez, com essa viagem, do objetivo final dessa viagem, como eu comentei, do que traz essas pessoas que também estão nesse barco, que também estão a fim de fazer essa viagem para dentro, né, dessa aventura, vamos dizer assim. Tá? Então, essa é a missão. Ela vai nos dar o objetivo dessa viagenzinha aqui que a gente está querendo fazer. A visão, ela vai efetivamente ditar o destino. Uma coisa vai ser o objetivo, outra coisa vai ser o destino, para onde eu vou, né? Aonde que eu vou estar para alcançar ali aquele objetivo da minha viagem. E aí comecem a perceber que quanto mais eu vou trazendo os conceitos para vocês, mais a gente vai sair de um lugar, como é que eu posso dizer, mais inspiracional e subjetivo e não tangível, e mais a gente vai trazendo a coisa para o tangível, né, para o prático. Tá? Então, a visão, ela vai dizer exatamente qual é esse destino, qual é esse cenário, esse horizonte, né, que a gente deseja estar ou alcançar. Tá? Ele precisa, de certa forma, ser passível de ser alcançado. E aí, no final, me lembrem que eu vou explicar as confusões e por que às vezes, tem exemplos que não seguem esse padrão que eu estou comentando aqui. Eu sei, mas confia que tá certo. No final, a gente comenta aqui alguns outros detalhes que vocês já devem ter visto por aí. Beleza, então, missão, o objetivo da minha viagem, a visão, qual é o meu destino, para onde eu vou, qual é esse horizonte que eu quero chegar. Daí a gente tem valores, né, que é o terceiro talvez mais falado, mais todo mundo conhece. Os valores, gente, vai ser a regra, né, que vai ditar os combinados, assim, dessa tripulação, de todo mundo que está aqui dentro do barquinho. Né? Então, os valores, eles vão ser como se fosse um guia de conduta, um guia de como eu vou fazer essa viagem, um guia do que pode, do que não pode, em termos de relacionamento, em termos da forma, né, de operar ali para seguir nessa viagem. O propósito, que o pessoal foi incluindo esse termo até depois
inicialmente você pega as metodologias mais tradicionais, né, de administração estratégica, lá da década de 50, 60, a gente não tem esse indicador do propósito, é uma coisa bem mais recente. Mas, vamos lá, o propósito, ele traz talvez um pouco ali, se confunde muito com a missão, tá? Eu, pessoalmente, não gosto tanto de trazer o propósito, porque eu acho que confunde um pouco, mas ele seria o porquê você decidiu construir esse barquinho, né? O foco tá ali no porquê, no que vai dar combustível para essa viagem, né? No que vai motivar. Ah, beleza, eu entrei no barco, eu comecei a viagem, mas o que é que me dá motivação ali diariamente para me manter animado, animada, talvez ali para fazer aquela aventura, como a gente estava falando. Esses são os quatro pilarezinhos. Esses são os quatro pilarezinhos mais básicos que tem, né? Que são mais divulgados, que você ouve falar quando fala em fazer o planejamento estratégico. Na verdade, o planejamento estratégico ele revisita esses itens, mas não é necessariamente construído, né? É uma coisa que a empresa já deve vir, né, de origem, tendo, que a gente já deve construir isso desde o começo lá da empresa. Então, as pessoas se associam muito, mas não necessariamente isso estaria dentro do planejamento estratégico. Isso é o core da empresa, vamos dizer assim, né? O núcleozinho dela, o que orienta todas as ações, inclusive o planejamento estratégico, tá? Fechado esses quatro, se tiverem dúvidas, joguem para mim no chat, que a gente vai entrar agora nos outros três que estão assim junto, porém que um pouquinho separado, que são objetivos estratégicos, resultados chaves e indicadores. Objetivos estratégicos, eu gosto de pensar o objetivo estratégico como paradas planejadas, né? São os passos que você precisa percorrer, ou as paradas, como na nossa analogia aqui, que a gente precisa fazer para alcançar a nossa visão. Ela vai estar muito relacionada à nossa visão, tá? Visão, e aí, obviamente, a missão junto também. Então, eles são marcos que vai garantir que a gente está progredindo para esse destino final. Os objetivos estratégicos, eles já vêm muito da metodologia de OKR, né, que é a metodologia ágil, que é muito utilizada por startup, esse meio de inovação. Tá? Mas ele é muito útil para ajudar a gente a fazer essa colinha entre o estratégia e o tático. Eu gosto muito de trabalhar com objetivo estratégico. O resultado-chave, ele também é parte da metodologia OKR, e ele vem dizer o que é preciso alcançar para atingir essas paradas planejadas. Então, ele vai basicamente dizer para eu atingir, para eu chegar nesta parada, quais são os pontos, né, que eu preciso ter feito ou atingido, as entregas que eu preciso ter feito. Tá? Então, eles andam juntinhos, objetivos e resultados chaves. Eu sei que tá difícil de absorver tudo, a gente vai escrever e a gente vai ver o exemplo agora, tá? Só fica aqui comigo para a gente ter essa visão geral. E, por fim, a gente tem os indicadores e metas. Indicadores e metas, gente, é uma coisa que eu queria deixar eles para o final, porque eles são talvez as coisas que mais confundem, porque eles são os transversais a tudo isso, né? Eles são muito transversais. Então, eu posso ter um resultado-chave, que é uma meta, e eu tenho indicadores que vai ser o meu termômetro ali para minha viagem, que vão dizer se está tudo ocorrendo bem, se eu tenho as condições adequadas, se eu preciso ajustar minhas velas. É isso que o indicador vai dar. Só que, da mesma forma, eles vão estar muito relacionados ou vão ser decorrentes dos meus resultados chaves. Beleza? Milena, vou fazer uma analogia legal agora. Mas vamos para a nossa tela aqui para todo mundo ficar na mesma página. Vocês estão vendo minha tela compartilhada? Só para eu me organizar. Não estava, né? Não. Pronto, agora vocês estão vendo. Ok, então vamos lá. O que falamos aqui? Eu vou escrever para vocês, para ninguém ficar agoniado. Falamos da missão. Falamos da visão. Se vocês ouvirem outro termo e quiserem trazer, fiquem à vontade. Propósito, objetivos estratégicos, resultados chaves, metas e indicadores.
Lembrando, esses 3 são um grupinho que vão dizer o direcionador estratégico da empresa. Esses 2 são parte da metodologia OKR e estes daqui, eles são transversais, tá? Todos eles são importantes na hora que a gente vai construir um planejamento. E aí, agora, vou voltar para o meu quadrozinho, que agora eu vou fazer minha analogia com vocês. Vamos pensar numa analogia bem fora da caixa. Imagina, gente, que a gente vai embarcar numa viagem para salvar sereias em apuros. Vou escrever isso aqui. Vamos comigo que vai ficar fácil, prometo. Prometo. Vou escrever para ficar quem é visual igual a mim não se perder. Salvar sereias em apuros. Me avisa se vocês estão vendo. Então, vamos partir numa viagem para salvar sereias em apuros. Porque eu acho que as sereias não devem sofrer com poluição nos mares causadas pelo homem. E é por isso que eu quero ir e convidar vocês nessa minha viagem. Além disso, eu espero até o ano que vem, 2026, salvar todas as sereias brasileiras. Certo? Para isso, eu gostaria que quem viesse comigo sejam pessoas que tenham empatia com animais marinhos, pessoas que não têm piedade com poluidores e pessoas alegres e respeitosas com seus pares. Deixa eu diminuir aqui para vocês poderem ler. Expliquei muito rápido o que era missão, visão, valores. E agora eu quero saber. Consegue enxergar uma missão aí? Quem me diz qual é a missão? Vou botar um númerozinho para facilitar. 1. Qual é a missão, gente? 1, 2, 3 ou 4. Vamos ver se com uma explicação de flash vocês conseguiram entender. 1, 2, 3 ou 4. Qual a missão? 1. Tá todo mundo indo na 1? Muito bom. A missão é salvar sereias em apuros. Muito bem. A gente falou que a missão era o objetivo da viagem, né? É a transformação que a gente quer gerar, é o resultado que a gente deseja obter, é o objetivo final, é o que traz essa ideia de unidade, compromisso para todo mundo que está nesse barco. Então, vai vir no meu barquinho quem também quer salvar sereias. Concordo? Me parece a 1, mas queria saber por que a 3 não. Vamos chegar lá. Boa pergunta, Júlia. Então, quando a gente fala de missão, a gente está falando... Vou mandar esse material para vocês no grupo do WhatsApp. Já falei do grupo, né? Então, todo mundo... Equipe, por favor, coloque o link aqui para quem não tiver. A missão, gente, ela é o que a empresa faz, para quem faz, como faz. Ela pode incluir qualquer um desses indicadores aqui, né? Desses direcionadores, melhor. Só que ela precisa ser clara, direta e inspiradora. Então, ela vai trazer, como eu falei, esse texto de unidade, ela vai trazer o impacto, a transformação que você quer causar no mundo. Ela precisa ser... as pessoas precisam se conectar com ela precisa ser algo que conecta pessoas, tá?
Então, algumas perguntas norteadoras. Quem é do Estratégia 4X tem isso no manual de vocês. Está aqui. Perguntas norteadoras para definir a missão. A transformação, por que que existe, qual o resultado que nos orgulha aí para quem já tem negócio, né? Depoimentos de clientes que enchem vocês de orgulho, que vocês gostam de ler, que dá razão para vocês estarem empreendendo esse negócio, né? Que tem a ver com o motivo que vocês começaram esse negócio. Tem a ver com o legado, com a falta que vocês podem fazer no mundo. Essa pergunta é muito legal para responder, né? O que vocês querem mudar com essa atuação que está muito ligada a essa questão de transformação. Então, vocês arrasaram. Salvar sereias é a nossa missão. E aí, dito isto, no caso, um já foi, né? 2, 3 ou 4. Alguém consegue enxergar agora a nossa visão? 2, 3 ou 4 visão? Coloquem no chat. Deixar isso aqui mais bonitinho quando vocês. Três, agora é a 3. Agora é a 3. Todo mundo vai de 3? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Muito bom. Muito bom. Salvar todas as sereias brasileiras é a visão. Por que, aí pegando aqui a pergunta da Júlia, né? Por que que a visão é a 3? No caso, a missão é a 1 e não a 3, né? E a visão é a 3. A visão, gente, ela sempre traz um pouco dessa noção temporal, né? A missão, ela é mais inspiracional, como a gente falou. Ela é mais, talvez até um pouco filosófica. A visão, ela traz um pouco mais dessa noção de alcance, né? De aonde exatamente a gente quer chegar, o que exatamente a gente quer ter alcançado. Então, ele é um pouco mais palpável. Eu falei, mas não escrevi, uma noção de tempo também, que talvez tenha dado uma dica para vocês, que foi até o ano que vem, até 2026. Normalmente a visão ela tem esse horizonte temporal. E aí uma coisa que eu ia falar no final, mas já vou falar agora, tem muita visão que parece missão, porque grandes empresas acabam fazendo visões de muito longo prazo, né? Porque faz sentido para uma empresa maior pensar a mais longo prazo. Então fica com a carinha ali um pouquinho inspiracional, um pouquinho mais como é que eu posso dizer? Um pouquinho menos palpável, talvez, do que as que a gente faz aqui para pequena e média empresa. Mas a dica que eu sempre dou é: a visão da gente, pequena e média empresa, ela precisa fazer a gente se mover, né? Ela precisa dar esse senso de norte. Então, poxa, se eu estou chamando vocês para vir nessa aventura de sereias aqui comigo, eu estou dizendo para vocês qual a minha missão, por que eu inventei essa onda, e eu estou dizendo para vocês o que eu espero alcançar, muito claramente. Eu espero salvar todas as sereias brasileiras. Eu podia colocar salvar todas as sereias do mundo, mas não seria até 2026. Entendem? Então é muito importante vocês irem fazendo esse jogo. Eu podia colocar que a minha missão era. Desculpa, que a minha visão era resgatar ao X número de sereias. Eu podia colocar que a minha visão seria sei lá, criar um ambiente saudável, recluso para sereias. Eu podia colocar o que eu quisesse que estivesse relacionado com salvar sereias em apuros. Entendem que a missão, ela dá um norte, mas a visão, ela tangibiliza um pouquinho? Estão conseguindo deixar um pouquinho mais claro? Tá fazendo sentido para vocês? Vão me posicionando, tá? E aí, para a gente trazer aqui para vocês terem o material, né? A gente falou, a visão é o destino. Ela vai apresentar esse cenário, esse horizonte, ela vai ser um pouco mais tangível, tá assim, e talvez alcançável. Normalmente com um horizonte temporal bem definido. Para pequenas e médias empresas, já falamos desse horizonte temporal, 1 ano, 2 anos no máximo. Certo? Ela é uma declaração de futuro, falamos sobre isso também.
E, além disso, ela vai dar um marco relacionado à missão. Faltou meu acento aqui. Perguntas norteadoras. Quem é do Estratégia 4X tem lá no seu material, trouxe para cá. O que quero ter conquistado, aqui eu coloquei 1 ano, mas de novo, né? Vocês podem mudar o horizonte temporal. Como que eu quero que meu negócio esteja, quais desafios eu espero ter superado, né? O que eu quero ver tendo sido alcançado, ou o que eu quero ter conquistado aí ao longo desse tempo, o que precisa acontecer para eu alcançar essa visão. Isso tudo são perguntas para tentar tangibilizar e tirar um pouco do campo das ideias. De novo, se a gente pegar a visão da Tesla, a visão da Tesla é criar um futuro sustentável onde a mobilidade elétrica seja acessível para todos e ajude a reduzir drasticamente as emissões de gases poluentes. Parece missão? Parece. Só que ele traz depois alguns objetivos muito direcionados de como ele vai atingir isso, e ele cria um bloquinho, né, de visão e objetivos que faz sentido e que tangibiliza. Então, vejam como a metodologia ela vai sendo utilizada, cada perfil de empresa um pouquinho. Mas o que é importante entender é justamente essas relações e o que a gente quer tirar, né, desses pontos mais estratégicos de cada um desses elementos, tá? E aí, acho que aqui vai deixar bem claro para vocês. Aqui eu estou dizendo meu desafio. Aqui eu estou trazendo exatamente o que eu espero alcançar diante desse desafio. Show? E agora, gente, quem consegue ver aí no meu exemplo propósito? 2 ou 4? Propósito, número 2 ou número 4? Dois. Milena. Estão gabaritando. Já vou dar a resposta que Milena já acertou. Propósito é o 2. De novo, tem uma relação entre missão e propósito, como eu já comentei com vocês, mas o propósito a gente consegue diferenciar um pouco da missão por ele ser um pouquinho mais. Como eu posso dizer? Ai, perdão, gente, estou extremamente um pouco gripada. Ele é um pouco mais focado no porquê, né? Ele dá aquele combustível que eu falei antes. Então, aqui eu estou explicando por que eu quero salvar as sereias. Eu podia fazer uma frase de missão com tudo isso, entendem? Com os dois juntos, por exemplo. Mas eu quis separar para vocês entenderem como posicionar cada uma dessas coisas. Então, minha missão é salvar sereias. Até o ano que vem eu quero salvar todas as brasileiras. E eu fiz isso porque eu acredito que sereias não devem sofrer com a poluição nos mares causadas pelo homem. Claro, fez sentido esse trio. Esse trio, Mônica, eu vou revisar todo o planejamento estratégico, todo ano eu vou mudar. Não. Se você está mudando sua missão, seu propósito todo ano, alguma coisa esquisita está acontecendo. Posso ajustar a frase? Posso, mas a essência, gente, ela é a essência do porquê que o negócio existe, do que é que vocês começaram isso, do que é que une as pessoas que estão na empresa, os sócios que estão na empresa. Então, ela pode ser revista, ela pode ser revisitada, ela pode ser aprimorada, mas idealmente reserva um tempo para discutir esses 3 elementos, esses 2 principalmente, na verdade, né, que são mais menos mutáveis, talvez, para vocês terem realmente um norte estratégico para seguir. O propósito deve ser muito pouco mutável. Se mudar texto, a essência ele deveria, né, se manter mais de longo prazo. A missão ela sofre um pouquinho mais de ajuste conforme vocês vão validando o mercado, conforme o negócio vai ganhando um pouco mais de corpo. E aí é muito por essa aprendizagem mesmo. Então é normal que pequenas empresas, nos primeiros anos, eu diria 8 anos de existência, mude um pouquinho a missão, mas sempre mantendo essa relação com a essência, né, que é o propósito, sempre mantendo a relação ali com acho que é essência mesmo, não tem outro termo, né, do que a gente está criando. E a visão, sim, de acordo com o horizonte temporal que vocês definirem, ela vai se modificando. Uma visão de 2 anos se modifica de 2 em 2 anos, uma visão de 1 ano se modifica por ano, uma visão de 6 meses, posso fazer? Meio que pode, se for uma empresa que está começando, startup, faz sentido, meio que ela vai ter uma carinha ali de objetivo estratégico, mas um objetivo estratégico macro,
né, para a organização. Yuri vai ficar gravado por, acho que, 48 horas. A gente deixou ano passado, né, os vídeos abertos, e aí esse ano a gente está mantendo combinado de fechar. Mas se vocês precisarem, gente, falem com a gente lá no WhatsApp que a gente vai compartilhando com vocês, tá? Beleza, e aí quem chuta o que é o número 4? Que é o número 4. Milena maravilhosa. Valores. Muito bom. Os valores, como a gente falou, vão ditar, né, como que a gente vai fazer isso, quais são os combinados que a gente tem nesse nosso barquinho aí para a gente seguir essa aventura, como a gente está falando, né? Então, eles vão ser princípios que vão guiar o comportamento. Deixa eu escrever lá para vocês, né? Princípios que guiam o comportamento, tá? O comportamento aí, obviamente, da equipe, né, dos colaboradores, dos sócios, de todo mundo. Então, eles vão ser a base, da cultura. E eles vão trazer aí a forma que cada empresa opera. O que é que eu estou dizendo aqui para quem quiser vir nesta aventura comigo? Eu estou dizendo que eu quero pessoas que tenham empatia com animais marinhos. Uma coisa que a gente sempre faz quando a gente trabalha cultura, né, na perspectiva de brand, é detalhar um pouquinho cada um desses valores. Então, o que é que significa isso em termos de cultura? Aí a gente pode falar, por exemplo, né, empatia com animais marinhos quer dizer, eu vou trazer aqui só para ficar didático, tá, gente? Não peguem aqui o critério assim tão definido, mas vamos lá. Empatia com animais marinhos, eu posso dizer que significa que é proibido pescar, comer ou fazer qualquer maldade com frutos do mar. Por exemplo. Ai, mas eu amo frutos do mar. Não vê no meu barco. Porque não faz parte dos meus valores, não faz parte da cultura que a gente está construindo aqui, não faz parte da forma que as pessoas que estão aqui pensam e agem e querem fazer essa viagem fazer sentido juntos, tá? Sem piedade com poluidores, eu posso dizer que isso quer dizer que afundaremos qualquer embarcações, para ficar mais curto o texto, poluidoras piratas. Ai, mas eu não concordo, eu acho que a gente deveria deixar eles navegando e só dar um alerta. Não é assim que a gente está acreditando aqui. Aqui a gente está dizendo que a gente não vai ter piedade. E é assim que é. Você vai procurar outro barco que vai salvar sereias com outros valores para se conectar, porque não vai ser com esse daqui que você vai se identificar. Estão entendendo como os valores são importantes para definir essa cultura? E aí eu falei ali de alegria e respeito com os tripulantes. Beleza, vamos celebrar todos os dias com festas. E as sereias são nossas convidadas. Ah, mas eu não quero interagir com sereias. Não vai poder, porque aqui vai ter sereia convidada nas festas do nosso barco todas as vezes. Fez sentido para vocês? E é aí que a gente vai entrando em outros nomes, outros termos, outras metodologias para definir cada uma dessas coisas e ir aprofundando. Então, aqui, por exemplo, quem tem um mapa estratégico, né, a gente tem esse campo de trabalhar essa parte de cultura, né, esses direcionadores internos que vão definir a forma da gente fazer, a forma da gente agir. A vida da sereia ativista. Sereias influências, bom demais. Mas é isso. Se eu coloco aquela coisa padrãozinha aqui nos meus valores, empatia, respeito,
Taranã. Não que isso não seja importante, né? Mas o que é facilmente trazido como valor, e eu não explico como é que eu vou atuar com isso, eu não explico como isso vai moldar minha cultura, eu não explico o que eu quero dizer com isso, em algum momento eu posso ter algum tipo de atrito. Se a gente pega uma cultura Ambev, que é bastante conhecida, por exemplo, por ser extremamente rígida e agressiva, entre aspas, no sentido de meta, no sentido de orientada a resultado, no sentido de você não pode beber uma bebida que não seja Ambev, que seja o nosso concorrente. É uma cultura, uma forma de fazer que faz sentido para eles. Se você não concorda, você tem a opção de não trabalhar lá. Tá? Então, é muito essa a lógica. Não estou dizendo que eu concordo nem que eu discordo, mas que é como é. E, pelo menos no meio de administração, a gente conhece a Ambev muito por essa cultura. Eu tenho amigos que amaram, eu tenho amigos que odiaram, né, que trabalharam lá no caso. Então, é muito a gente ter este olhar, tá? E aí a gente vem para outra parte que a gente estava falando, que são os objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos, como a gente falou, eles são os marcos, né, as paradas obrigatórias. Então, eles servem muito para a gente tangibilizar um pouquinho dessa visão. Tá, eu vou salvar todas as sereias brasileiras, mas como? Né? Então, a ideia dos objetivos estratégicos aqui é, ok, para salvar as sereias brasileiras, nós vamos, por exemplo, mapear pelo menos 10 grandes áreas de concentração de lixo marinho. Por que eu vou mapear 10 áreas de concentração? Para salvar sereias. Porque na minha cabeça, eu preciso saber as principais áreas com mais sereias para poder salvar os diachos das sereias que eu estou dizendo que eu quero salvar. Tá? Outra coisa, outro objetivo estratégico que eu posso trazer, estabelecer uma parceria com a guarda costeira de 5 áreas ameaçadas para proteger áreas afetadas. Por que eu quero fazer uma parceria? Opa, ficou errado aqui. Por que eu quero fazer uma parceria com a guarda costeira de 5 áreas? Para me ajudar na minha missão de salvar as sereias brasileiras. Para me ajudar a mapear, né? Para me ajudar neste processo. O que mais que eu posso fazer? Posso criar uma rede de comunicação subaquática que permita as sereias alertar sobre perigos iminentes. Por quê? Porque eu decidi agora que eu quero que as sereias também me ajudem nesse processo e elas sejam parte ativa da minha missão aqui de salvar sereias em apuros. Posso colocar outros, Monique? Posso. Posso dizer que o meu objetivo vai ser afundar 80% dos barcos piratas caçadores de sereia, se eu for focar aqui na minha veia de não piedade com poluidores. Né? Posso? Posso. Quem define isso daqui? Vocês, o dono da empresa. Os donos, né? As donas da empresa. O que é importante? Que, cumprindo esses objetivos, eu alcance necessariamente, ou fique muito, muito próximo de alcançar a minha visão. Vou botar aqui. 2026. Eu gosto muito de trabalhar os objetivos estratégicos com as principais áreas do negócio. Mas eu nem vou entrar nisso agora, porque não é o objetivo da live, tá? Quem é do 4X vai ver lá as áreas financeira, operacional, processos, mercado, clientes, inovação. Então, a gente pode ir por esse caminho também, tá? Ai, gente, sereias. Ambev igual Zé Delivery. Ô, Yuri, não comente. Não comente. Estou tentando manter a seriedade, Milena. Na aceleração, as aulas confundiam minha mente. Era muito top. Ixi, confundir a mente é top, gente. Como é isso aí? Beleza, até aqui todo mundo claro? Fizemos objetivos estratégicos, né? Eu estou detalhando como que eu vou alcançar essa visão. Simples e prático. Resultados chaves. O que é o resultado chave? É basicamente
dentro da metodologia OKR que eu comentei com vocês, a gente definir quais resultados precisam ser alcançados para eu ter certeza que eu alcancei o meu objetivo, tá? Nem sempre a gente consegue fazer um objetivo quantificado, como eu coloquei aqui. E é por isso que o resultado-chave ele é tão importante, porque ele tangibiliza e quantifica o meu objetivo. Quanto mais a gente está no nível estratégico, mais vocês vão ver que o objetivo e até o resultado ele é mais macro. Ele não entra tanto no detalhe. Tá? Então, é muito importante vocês terem esse cuidado. E é muito comum que empresas vejam a diferença grande na hora de fazer esses resultados, esses objetivos por área. Então, a empresa normalmente ela consegue avançar muito na parte de processo e não tanto na equipe, ou avançar muito na parte comercial e não tanto na parte de processo, padronização. E aí vocês vão ver que quanto mais descoberto, né? Quanto mais pouco trabalhado uma área do negócio mais ela vai entrar no nível estratégico e mais vai ser difícil fazer esse exercício, tá? Então, por isso que é bom começar logo. E aí, resultados chaves aqui de mapear pelo menos 10 grandes áreas, por exemplo. Eu posso dizer que eu vou identificar 2 áreas, identificar e fazer um mapeamento completo. Minhas IAs, perdão. Oi, gente. E fazer um mapeamento completo de 2 áreas de concentração de lixo por mês. Estão vendo que eu estou detalhando para eu chegar na atividade em si que eu vou fazer? Eu não falei ainda de atividade. O que eu preciso fazer para identificar e fazer o mapeamento? Uma série de coisas. Mas eu estou entrando aqui cada vez mais no passo a passo para eu garantir que eu vou atingindo essas metas, né, esses objetivos. Tá? Que outro resultado-chave eu posso trazer aqui dentro do mapeamento? Eu posso criar um mapa interativo online mostrando as áreas mapeadas e o nível de poluição, para que eu possa acompanhar. Talvez. Eu posso envolver comunidades costeiras. Vou botar 5 comunidades costeiras, porque a gente está falando de 10 ali, na pesquisa e mapeamento. E aí eu vou. Normalmente, dentro da metodologia OKR, a gente faz 3 a 5 resultados chaves para um objetivo, tá? E aí a gente vai. Qual é o objetivo aqui, né? Que esses resultados, se eu cumprir eles, eu tenho certeza que eu cumpri o objetivo, e se eu cumprir os meus objetivos de negócio, eu tenho certeza que eu cumpri a minha visão. Essa é a lógica que vocês precisam fazer. Querem que faça mais um, só de exercício? Ah, fundiam. Entendi, Yuri. Querem que faça mais um de exercício? Bora fazer a da rede subaquática? Vou fazer aqui para vocês. Vamos lá. Fazer rapidinho. Resultados chaves do objetivo: criar uma rede de comunicação subaquática que permita às sereias alertar sobre perigos iminentes. Qual pode ser um resultado-chave? Ou seja, o que precisa acontecer para eu garantir que eu tive uma rede de comunicação subaquática? Talvez, Yuri, sua área aqui, ó. Desenvolver e testar 3 protótipos de dispositivos de comunicação subaquática. Fez sentido? Pensando se for um dispositivo, acho que sim. Treinar 100 sereias voluntárias para usar o sistema de comunicação. O que mais que eu posso fazer?
para garantir que a gente tenha o alerta, a gente pode pensar em alcançar uma taxa de 90% de sucesso na transmissão de alerta em testes simulados. Enfim, estou fazendo um exercício aqui bem aleatório, mas só para vocês entenderem um pouquinho como é que é esse movimento. Tá? E aí a gente vai detalhando aqui, chama metodologia cascata, né? A gente vai detalhando cada vez mais cada um desses e entrando mais no detalhe de como que a gente garante que ele vai ser atingido. Quanto mais estratégico, mais isso vai se desdobrar em novos resultados e isso vira um objetivo. Quanto mais próximo do operacional, mais isso está pronto para virar uma sequência de atividades e ações. Beleza? E aí os KPIs, gente, onde que entra o KPI nessa história toda? KPI, cadê ele aqui? Vou chamar de KPI, porque a gente já botou ali com outro nome, né? É Key Performance Indicator. Indicadores chaves de performance, que basicamente são os famosos indicadores. O KPI é só o termo em inglês que as pessoas usam, e basicamente o KPI ele vai dar o termômetro do que a gente está fazendo. Os KPIs, eles vão vir, eles podem vir, né, tanto dos objetivos, quanto dos resultados, quanto serem KPIs de negócio. Faz aí, vou ver depois. Beleza, pausa aí, Yuri, depois você volta. Fique de boa. Então, os KPIs, eles vão trazer esse resuminho, assim, do que a gente precisa olhar para saber se a gente está se aproximando ou não da nossa visão ou dos nossos objetivos. Então, aqui no nosso caso das sereias, a gente vai ter, talvez, número de área mapeada por mês. Lembra que eu coloquei aqui? 2 áreas mapeadas por mês? Então, eu preciso saber qual o número que eu estou mapeando por mês para saber se eu estou cumprindo com esse objetivo. Quantidade de lixo por área, para eu saber o quão, talvez, poluída, né, o quão de risco é essa área, porque lá eu falei de áreas de risco. Eu posso precisar saber o percentual da costa brasileira coberta pelo meu mapeamento. Percentual, coberta pelo meu mapeamento. Então, eu tenho 100% da costa brasileira, preciso saber quantos por cento eu estou incluindo lá no meu mapeamento. Por quê, Monique? Porque eu tenho o objetivo de identificar essas áreas ameaçadas para poder salvar as sereias. Então, Milena, agora eu vou ficar com vontade de rir. Eu falei das sereias voluntárias. Número de sereias voluntárias associadas ao projeto. Que mais, gente? Me ajudem aí. Número de acordo de cooperação com guarda costeira. Foi guarda costeira que eu chamei? Comunidades costeiras. Costeiras. 1 milhão de indicadores. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Para isso, o ChatGPT pode ser muito útil. Você pode dar os seus objetivos e os seus resultados e pedir para ele levantar quais indicadores chaves estão associados. Ele vai fazer isso legal. Tá? Pelo menos vai dar um norte legal para vocês. Fazer planejamento estratégico, não muito, mas fazer esse levantamento, o ChatGPT pode ajudar bastante. Aqui a gente pode ter vários, né? Número de dispositivos de comunicação subaquática instalados, percentuagem de cobertura da rede das áreas habitadas por sereia, tempo de resposta dos alertas emitidos por sereia, número de sereias treinadas, tudo que tem aqui, eu basicamente posso levantar 1 ou 2 indicadores. O desafio estratégico é a gente ir priorizando isso, obviamente, de acordo com o que é mais importante para o negócio. E a gente sempre tem, dentro dos KPIs, alguns que são KPIs organizacionais, vou chamar assim.
que são meio que comuns para todo o negócio e que fazem com que a gente consiga continuar andando, né? Que não está tão relacionado a minha missão ali, que é salvar sereias, mas está relacionado no fato de eu ter um barco em curso no mar, né? Então, eu posso ter alguns indicadores que são de eficiência, por exemplo, eficiência energética das operações / uso de combustível, para eu saber se nessa minha viagem eu estou usando meus combustíveis, se meu barco está eficiente energeticamente, a arrecadação para financiamento das minhas operações. Financiamento das minhas operações. Taxa de rotatividade da tripulação. Que é bem de negócio já, né? Não consegui manter tanto o tema. Mas eu também posso ter KPIs operacionais para o meu negócio, que sejam chaves para o meu negócio. Exemplo, custo por sereia salva. Quanto custa para salvar uma sereia? Então, isso tudo são indicadores que vão me dizer o quanto que eu estou sendo eficiente nessa minha busca por salvar sereias. Tá? Então, a gente consegue, aí de novo, o ChatGPT vai poder ajudar vocês, porque a gente consegue trazer alguns que são meio que comuns para todo o negócio. Né? NPS da equipe, custo de aquisição de lead, taxa de conversão, isso tudo são indicadores que são importantes para qualquer negócio. Faturamento, percentual de lucratividade, EBITDA, por aí vai, tá? Esses são indicadores que vão ser legais ser trabalhados. E aí, para finalizar, a gente estava falando ali das metas. Metas, basicamente, eu não quero explicar meta, aquela coisa de meta smart, etc. Pesquisa aí, meta smart. Vou botar aqui para vocês. Cadê minha tela? Compartilhar a tela, tirei sem querer. Perdão, minha doença. Aqui. Metas, vocês podem pesquisar as metas SMART, é o método mais clássico para a gente definir metas. Agora. E as metas, basicamente, elas vão dar um indicador, mas dizendo qual indicador que a gente quer atingir, né? O que a gente quer atingir com esse indicador. Então, se aqui eu tenho um KPI, que é taxa de rotatividade da tripulação, aqui eu vou dizer qual é a minha meta de taxa de rotatividade da tripulação. No meu caso aqui pode ser 0. Se eu tenho custo por sereia salva, aqui é o indicador, a minha meta pode ser não passar de, sei lá, R$10 por sereia salva. Barato em salvar sereias. Mas, enfim, basicamente essa é a jogada. Normalmente a gente traz as metas para dentro dos resultados chaves o máximo que a gente pode. O máximo que a gente pode. Quando a gente trabalha no 4+, né, a gente fez uma dinâmica ali na planilha para ficar muito fácil, porque você define qual o resultado que você quer, você define a meta relacionada a esse resultado, e você define um indicador relacionado a esse resultado, e 3 ranges de meta. Né? A meta mínima para eu alcançar, a meta que eu espero e a meta que seria incrível. Então, são formas da gente ir trabalhando esses elementos assim estratégicos, tá? E o que é que garante, gente, que tudo isso daqui vai ser estratégico? Basicamente, se vocês conseguirem enxergar este fluxo, o que é que... Opa, peraí, vocês não estão vendo o fluxo que eu quero. Vou mudar de tela. Agora. Este fluxo, se vocês estão vendo essa relação entre a missão, a visão e os objetivos que vocês querem alcançar no ano, junto com o que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo, e daqui vocês conseguirem tirar quais indicadores que vocês precisam acompanhar para ter resultado, né, o resultado esperado, no caso, falando aqui dos objetivos, vocês têm um bom planejamento estratégico, e realmente estratégico, na mão. Tem segredo? Não. Mais fácil do que parece. Se vocês definirem esse bloquinho, que é muito pessoal de cada negócio, e definam sempre com os sócios de vocês.
Se vocês definem alguns objetivos, vocês podem pedir ajuda ao ChatGPT. Ele vai ajudar vocês a construir esses indicadores, essas metas, esses resultados. Agora, por favor, né? Normalmente, ele vai dar os mesmos. Então, vocês filtrem o que faz sentido, priorizem, que é um dos principais desafios, né, da ação estratégica, priorizar o que realmente faz sentido com a visão de vocês, e daí vocês vão, aos poucos, entendendo e fazendo esse movimento. Show? Para hoje, era isto. Está entendido? Vocês querem tirar dúvidas? Querem que eu traga mais exemplos? Eu separei alguns exemplos aqui de missão, de visão, mas eu achei que ia confundir com o meu exemplo da sereia, que estava mais interessante. Ah, deixa eu colocar aqui o da Tesla para vocês. A gente falou da visão da Tesla. Aqui, vou botar aqui. Exemplo. O da Tesla. Deixa eu pegar aqui. Criar um futuro sustentável, onde a mobilidade elétrica seja acessível para todos e ajude a reduzir drasticamente as emissões de poluentes. E aí ele vem e tangibiliza. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Pronto. Ele vem e tangibiliza aqui como que ele vai atingir isso, tá? São os objetivos estratégicos que a gente estava falando. Show? Da onde eu tirei isso? Eu tirei isso de um site de investimento com o nome Plano Diretor da Tesla. Vocês podem pesquisar, foi do ano passado, de 2024. Deixa eu ver se tem comentários. Só assim para entender o que é KPI. Gente, esses termos em inglês, pelo amor de Deus. Mas vocês veem que ficam criando termos e coisas que no final é a mesma estrutura. Porque se a gente pensar em outras metodologias, sem ser OKR, né? Se a gente não quiser falar em objetivo estratégico, a gente vai estar falando em visão e a gente vai estar falando em meta e indicador. Vai ser essa estrutura. E as pessoas vão criando coisas, mas basicamente a ideia é eu fazer uma cadeiazinha que conecte a minha visão de longo prazo com esse passo a passo para eu chegar lá, tá? E aí, o quanto de camadas que vai ter isso depende do horizonte da visão e da sua familiaridade com a parte estratégica. Analogia legal. Que bom que vocês gostaram de minhas sereias. Vou botar o PDF, a senha vai ser sereia, gente. Tá definido a senha desse PDF. Beleza, aqui eu deixei o da Tesla. Vocês querem mais exemplos? Posso ler alguns aqui. Sabe o que eu acho legal de planejamento? Como que a gente consegue deixar claro e, se for bem feito, as diferenças entre empresas. Então, por exemplo, aqui eu falei muito dos valores, né, da diferença que vai ter salvar sereias no meu barco, de salvar sereias talvez no barco da Milena. Vamos dizer que a Milena já tem outros valores, ela quer fazer de outra forma e ela não quer salvar sereias brasileiras, ela quer salvar sereias na iminência de morte causada por X, não sei, o que ela quiser. Então, a gente consegue ir trazendo essa diferença partindo de uma mesma base, às vezes, né? E o sucesso vai estar em alcançar a visão. O que é que faz a empresa dar certo? Alcançar a visão, né? Trazer um diferencial e materializar esse diferencial ali todo o tempo máximo possível, fazendo com que se aproxime da sua missão, do seu propósito. Maravilha, gente. Então, este foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido, enfim, a diferença desses termos, o que é que cada um significa, para que cada um serve. Espero que vocês lembrem das sereias quando forem montar o planejamento de vocês, para não gerar nenhum tipo de confusão, tá? Não se atenham tanto aos termos. Ano passado, eu fui fazer um teste de usar o ChatGPT para construir um planejamento estratégico. Eu queria levar esse conteúdo lá para o Instagram do GrowTo e foi terrível. Ele trouxe o conceito errado de missão e visão.
E eu perguntei se não era de outra forma, e ele falou: ah, não, verdade, obrigado por me corrigir. E corrigiu a informação. Então, por favor, não se atenham tanto aos termos técnicos e não usem o chat GPT para fazer a parte estratégica do negócio de vocês. De novo, pode usar para fazer levantamento de indicadores, ele vai ajudar, vai dar algumas ideias, mas esse core estratégico, assim, partam de vocês, conversem com os sócios e se divirtam no processo. Eu acho muito legal. Por isso que eu falei, lembrem das sereias. A gente está deixando aqui o link para o Estratégia 4X, que tem um guia completo com indicadores, explicando o que é cada uma dessas coisas. Sem analogia mais séria dessa vez, né? Mas essa live vai estar lá também dentro da nossa comunidade. E quem quiser, entra no link do WhatsApp, que a gente vai falar das próximas lives. Semana que vem tem live, quarta-feira, 14 horas. A gente vai divulgar o tema, que eu não me lembro agora, lá no grupo do WhatsApp, certo? Boa semana para vocês, boa tarde. E mais tarde a gente coloca lá o PDF, lembrando que a senha é sereia. Obrigada, Milena, Yuri, Lu, Ju, todo mundo que estava aqui online acompanhando com a gente. Um beijão para vocês.